Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje, enfim, é com grande satisfação, a grande honra, a gente está podendo conversar aqui com o Luciano Elia. Obrigado, Luciano, por topar essa conversa aqui conosco. Estávamos ansiando por uma conversa com você. Vou apresentar rapidamente o Luciano. O Luciano ele é psicanalista e ativista de direitos humanos. É professor titular de psicanálise da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise, e do programa Psicanálise no Jacarezinho, no Rio. Breve currículo, você não tem uma atividade intensa aí de escrita, tem muito mais coisa, que a gente vai poder perguntar e ouvir dele agora, né? Bom, primeiro, obrigado, Luciano, por estar aqui conosco. E eu vou te fazer já uma pergunta bem ampla, né? Que é para você contar para a gente como você chegou até a psicanálise. Primeiro eu queria agradecer, né? Você me agradece, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, uma equipe que eu sei que é de São Paulo, mas como acabei de saber, estão querendo conversar com pessoas, experiências de outros lugares do Brasil, e essa questão é muito cara para mim, né? Essa questão da relação da psicanálise com o espaço público, a prática da psicanálise, eu penso cada vez mais que isso tem a ver com a própria estrutura dela, sabe? Não é um acréscimo, não é uma dimensão adicional. Então, para dizer que, assim, eu estou muito contente de estar aqui, Rafael, e poder participar dessa entrevista, para mim é uma honra e um prazer enorme também. Então, vamos lá, a sua primeira pergunta, né? Como é que eu cheguei à psicanálise? Foi essa a pergunta? Isso, bom, desse tamanho mesmo. Eu cheguei pela neurose, né? Quer dizer, no alto caminho para chegar. Foi por aí mesmo, quer dizer, não foi por nenhuma outra via de atalho, não. Foi a neurose, eu era adolescente, muito neurótico, e a vida me levou ao encontro com a psicanálise. E é curioso porque o primeiro analista meu, né, isso foi em 1971, tinha 15 anos, de 70 para 71, foi um analista da IPA, um didata, aos meus olhos, com 15 anos, um analista velho, né? Quer dizer, certamente hoje eu sou mais velho do que ele era, mas para mim ele era um velho, e um didata da IPA, né? Que usava muito da contra-transferência, então eu tive uma experiência assim pesada, logo de cara aos 15 anos, com um analista assim, bem ortodoxo, né? E durante 6 meses tive uma análise com ele, assim, ao final de 6 meses ele achou que eu devia entrar em grupo, que ele fazia grupo, era uma coisa que se fazia muito na época, psicanálise em grupos, eu não quis, e eu saí da análise com ele, foi uma análise curta, e fiquei um tempo sem análise e tal, até que eu acabei chegando no psicodrama, uma pessoa que era de referência na época no Brasil, Norma Jatobá, uma baiana, não sei se não é tão conhecida, mas é uma pessoa que na área do psicodrama tinha toda uma importância. E o curioso é que ela trabalhava, essa parte é interessante, ela trabalhava no CESAC. Pouca gente sabe o que é o CESAC, né? O CESAC era Centro de Estudos em Antropologia Clínica. Antropologia Clínica, veja bem, já era um modo de afirmar alguma coisa assim fora, né, do campo estritamente psi, algo que trazia o social ali. Era uma casa maravilhosa no Alto Leblon, né? Então é um bairro burguês, um bairro chique.
era uma casa linda, né? Não era uma coisa... E lá funcionava o CESAC. Foi o Shebab, né? O Wilson de Lira Shebab, que fundou o CESAC. Ele era um analista antigo das primeiras turmas da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que é a primeira sociedade no Rio, né? Fundada em 1955. O Shebab era um analista de lá, mas tinha esse interesse na questão. Ele e o Hélio Pellegrino depois estiveram juntos, né? Em muitas atividades. Então, o meu psicodrama se passava nessa casa linda, onde eu tive contato com pessoas que vieram a ter depois muita importância na minha formação, por conta dessa vocação ali, né, que estava inscrita na própria proposta do local, né, da instituição. Agora, por uma vertente menos subjetiva, que aliás, penso que chegar à psicanálise pela via da neurose é uma boa chegada, porque é a chegada que traz a nossa questão, o sintoma, na proa. O psicodrama, para mim, foi uma experiência um pouco complicada, porque eu achava que ele soltava, né, liberava, mobilizava, como ele dizia, né, a gente dizia, e depois não tinha muito como elaborar, então eu fiquei um pouco porra louca, sabe, para dizer assim com clareza, eu fiquei um adolescente porra louca, e com os afetos meio, né, espraiados pelo mundo, então eu achava que eu devia fazer análise. Eu voltei para análise, para o campo da psicanálise estrita, né? Mas isso é uma vertente. A outra que eu quero destacar nessa chegada à psicanálise foi o fato de eu fazer o curso literário da Aliança Francesa. Eu comecei cedo, então nessa época de 17 anos eu já estava vamos dizer, no ciclo mais avançado, que era o curso literário. E eu tive assim a incrível sorte, experiência de encontrar um professor chamado Carridakis. Quem é do Rio nessa época certamente conhece o Carridakis. Ele era de origem greco-egípcia e nascido na França. E esse cara era assim, um intelectual assim, incrível. E ele me apresentou a literatura francesa por um viés psicanalítico. Eu vou esquecer o trabalho que ele fez sobre Baudelaire, por exemplo, né? As Flores do Mal. E aí eu decidi ali. Eu já estava em análise, essa coisa toda, mas eu decidi fazer vestibular para psicologia já com vistas a ser psicanalista. Eu nunca tive dúvida disso, quer dizer, não era psicologia para pensar o que eu ia fazer, foi que eu avaliei que psicologia era o caminho mais direto para a psicanálise, né? Não seria medicina. Então eu fiz o vestibular em 74 para psicologia, isso decidido ali na experiência com Carridakis, por um viés mais intelectual do que subjetivo ou afetivo, eu diria, né? Teve essas duas vertentes. Não sei se aí... E eu já estava decidido. Não era lacaniano, porque o Lacan estava chegando no Brasil nos anos 70, né? 75. Então eu entrei para a PUC em 74, fiz na PUC. Depois o Lacan chegou na minha vida depois. Mas isso é outra conversa, outra pergunta. Era há bastante tempo já, né? Um centro que tinha muitos professores de pesquisa em psicanálise, né? Você entrou no 74, né? Tinha muita coisa acontecendo lá, né? Um centro muito importante. Uhum. E o que eu ia te perguntar também, enfim, a gente fez um roteiro aqui de perguntas bastante ampla, né? Você está contando a sua história, muito, muito interessante, muito importante acompanhar. E uma pergunta também mais ampla, que é como que você vê a história da psicanálise no Brasil? Bem ampla, né? A história da psicanálise no Brasil, me parece uma história rica. Inclusive, eu acho que a psicanálise do Brasil, ela é forte. Queria começar talvez dizendo isso. Talvez Argentina e Brasil, no campo da América Latina, são os dois países, né, em que a psicanálise é mais forte. Eu quero dizer assim com isso que o Brasil, né, agora a gente está num momento muito devastado da vida brasileira, mas o Brasil, colocando esse momento devastado entre parênteses, tem uma psicanálise, continua tendo nesse momento, mas eu digo, sempre foi marcado por uma relação forte com a psicanálise, né? França, Brasil, Argentina, né? Muito mais do que Estados Unidos, por exemplo, em que a psicanálise foi forte em termos numéricos e de peso na cultura, mas muito fraca em termos discursivos, eu diria. Então, pensando discursivamente, a psicanálise do brasileiro é forte, ela é interessante. A história dela, quer dizer, a gente tem o quê? A gente tem a fundação, acho que Durval Marcondes, em São Paulo, né? Logo, muito nos anos 30, já tinha uma instituição. Aqui no Rio, como eu disse na primeira pergunta,
que a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro é a mais antiga, ligada à IPA, porque não é verdade isso, hein? O Instituto de Medicina Psicológica, hoje a Sociedade Iracy Doyle, é mais antigo, ele é de 53, mas como ele não é ligado à IPA, acaba não sendo citado, entendeu? Eu mesmo estou caindo nisso. Quer dizer, porque ele é de 53, a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro é de 55, a Sociedade Brasileira de Psicanálise também da IPA é de 59. Então, ali na década de 50 é que se estabeleceu, digamos assim, mais no registro da institucionalidade, né? A psicanálise se estabeleceu nos anos 50, depois da guerra, né? Acho que antes da Segunda Guerra tem iniciativas acho que em São Paulo, no Rio também, mas não tem, vamos dizer, um peso institucional maior. Isso em termos da psicanálise, vamos dizer, IPA, né? IPA e a Iracy Doyle. Você sabe que quem era presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, essa criada em 55, era o Werner Kemper, né? Cuja esposa dele, a Ana Katrin Kemper, vai ter uma grande importância na década seguinte, né? E na década de 70, na clínica social. Isso é uma outra dimensão da coisa e talvez esteja aí no roteiro das perguntas, eu posso falar depois. Mas ele era o presidente, esse alemão, né? Imigrante alemão, esse casal, ele estava e ela foi da primeira turma. A Inês Bezuchet, por falar no que eu disse antes, do tal CESAC, a Centro de Estudos de Antropologia Clínica, tinha uma presença muito forte da Inês Bezuchet com o Shebab. A Inês Bezuchet não era médica, né? E ela era uma psicanalista, assim, ela foi analista do Hélio Pellegrino, por exemplo, né? Ela teve, né, como analisantes dela, pessoas de muito peso na história. Ela era uma referência importantíssima, a Inês Bezuchet. Caetano Veloso cita a Inês Bezuchet, que foi a um show dele, né? Quer dizer, ela é uma pessoa muito forte na história da psicanálise no Rio de Janeiro, no Brasil também, né? Não sei se aí em São Paulo vocês conhecem essa história da Inês, e ela teve uma importância grande nessa vertente que se dirigiu mais para o campo social. Isso vamos dizer, no sentido institucional da IPA, e depois a fundação do Círculo, né? O Círculo Psicanalítico tem uma história interessante. Na verdade, havia o Círculo Brasileiro de Psicanálise em Belo Horizonte. Alguém, que não me lembro agora o nome, propôs a criação, a Ana Katrin Kemper, que já estava desiludida e desinteressada da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e da IPA. O Werner Kemper voltou para a Alemanha em 67, ela ficou no Brasil, no Rio, e ela então se ligou a essas pessoas que tinham a ver com o Círculo de Belo Horizonte para fundar um círculo no Rio. Só que o círculo foi fundado em 72, alguns anos depois, né? Ele voltou para a Alemanha em 67, ela foi procurada pouco depois e fundaram o círculo. E o círculo é que foi o berço da clínica social de psicanálise da Ana Katrin Kemper, não foi a Sociedade Psicanalítica, foi o círculo. Então ele tem uma importância muito grande. O círculo deixou de ser ligado ao brasileiro, ao circuito dos círculos brasileiros, por divergências importantes na década de 70, mais adiante. Então, a gente tem no Rio o Círculo Brasileiro de Psicanálise, do Rio de Janeiro, que é esse que veio de Belo Horizonte, e o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, onde estão figuras João Batista, Ferreira, o Jurandir Freire Costa, né? Pessoas que Edson Landes faleceu recentemente, pessoas assim que tiveram uma importância muito grande nessa psicanálise mais comprometida com o social. Numa outra vertente, né, Rafael, você tem Lacan, os lacanianos. A Lacan aportou no Brasil, acho que na mesma época, Rio, São Paulo, Recife, tinha o CEF de Recife, São Paulo, e no Rio com o Magno, né? O Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, que foi fundado em 75. Veja, eu estava na faculdade, no segundo ano, quando o Lacan chega institucionalmente, né? Eu só ouvia falar dele para alguns professores mais avançados e tal. Mas de uma forma muito ligada à literatura e à comunicação. A gente não tinha o Lacan clínico. Eu só fui ter contato com ele no departamento da clínica social, quando eu entrei para ela, que lidava com a psicose, curiosamente. Aí eram quem? Eram analistas que tinham sido exilados ou tinham ido na onda do exílio, mesmo que não fossem exilados, assim, oficialmente exilados, que estavam voltando na anistia 79, né? A lei da anistia, então que
tinha uma forte marca lacaniana, tiveram seminários Lacan, participaram, e fundaram nesse núcleo da clínica social o NAT, né, esse núcleo de atendimento à psicose, do qual, como a minha tese de doutorado era sobre psicose, eu já fui fazendo nos anos 80, eu entrei no doutorado em 85, eu falei 79 na anistia, mas eu só entrei em 85 para esse núcleo e para a clínica, e aí eu tive vamos dizer assim, uma formação lacaniana clínica, porque até então era uma influência muito literária e muito ligada à linguagem, mas assim, sem um viés clínico no colégio freudiano do Magno, né? Então aí, só para concluir, eu acho que há uma abertura que até nós estávamos falando antes com a Noemi, né? Que foi para a universidade, quer dizer, acho que os analistas puderam ir para a universidade quando um certo tabu, de um preconceito tabu de que iria se perder a psicanálise lá, graças a Lacan, a gente teve uma clareza de que o discurso analítico, né, pela via discursiva, não se confundiria onde quer que ele estivesse, né? Não depende dos muros de uma sociedade enguetada, né, um gueto. Quer dizer, o Lacan abriu de uma maneira enorme, tanto tirou um pouco da hegemonia médica, né? Porque ele dissolveu a hegemonia médica que havia. Eu, por exemplo, quando fui tentar, porque eu queria ser analista de galardão, né? Eu queria ter o brasão da psicanalista oficial da IPA, e eu até entrei para a IPA, mas foi difícil, porque tinham acabado de abrir para psicólogos. Quando eu tentei em 81, 82, eu entrei, mas a gente não podia ultrapassar um terço dos membros da sociedade, né? Então, e era difícil entrar um psicólogo para lá. Aí eu entrei, mas eu assim entrei e vi que eu não queria sair. Foi assim, na mesma hora, igual uma agulha que entra e sai no tecido, eu vi que eu não queria nada daquilo, né? Mas o Lacan abriu para a universidade, quer dizer, a gente pôde ir para a universidade mantendo o rigor como psicanalista, graças a Lacan. Ele abriu para os psicólogos e abriu. Hoje em dia você tem muito mais psicólogos do que médicos como analistas, né? Quer dizer, o percentual é infinitamente maior de pessoas que fizeram psicologia antes na graduação do que médicos. Isso, então, foi uma virada que... Então, a história da psicanálise no Brasil começa a mudar, tem uma inflexão, eu acho, nos anos 70, com a chegada do Lacan, nos 80, principalmente, que levou um certo tempo para isso se firmar, né? Então, eu penso que isso também, a questão social, ganha um outro sentido com Lacan. Eu acho bem vigoroso nesse sentido. Também penso bem por aí. Assim, o impacto foi muito grande e é muito legal você... Vou aproveitar para fazer uma pergunta dentro dessa pergunta, né? Que teve também uma instituição nessa virada dos 70 para os 80 no Rio, não sei qual foi o seu contato com ela, mas que também foi responsável por traduzir algumas coisas de lacanianos na França, que era o IBRAPSE, né? Ah, Ele sim, depois sim. também se desmembrou, teve contato com Tive. esses Não, grupos. quem é da minha idade não pode não ter tido contato com o IBRAPS, né? Quer dizer, porque o IBRAPS tinha essa pegada institucional, né? Análise institucional, ele tinha muito essa marca, né? Você sabe, o IBRAPS teve a ver com, foi bom você mencionar isso, a vinda dos argentinos que saíram, né, por causa da ditadura do Videla, né, na Argentina. Então vieram muitos argentinos para o Rio de Janeiro, acho que mais do que para São Paulo, não tenho certeza. Então o IBRAPS tem a ver com esses argentinos, o Oswaldo Saidon, né? O Molina, eu esqueci o nome do outro, esqueci Barenblitz agora. também. Barenblitz, você falou, Gregório Barenblitz, talvez o mais proeminente, né? E eles fundaram o IBRAPS. Aí é que tá, eu tinha questões com isso, porque eu achava que eu tinha questões no sentido assim, eu queria seguir o trilho da psicanálise, estrito senso. Eu tinha essa coisa. Eu precisei passar fazer um percurso, sabe, Rafael, para já, vamos dizer, bem assegurado nos trilhos da psicanálise, adentrar a questão social, porque eu via muito no discurso deles, nas pessoas que iam para o IBRAPS, uma certa relativização do que me parecia caro em Freud e Lacan. E eu acho que eu não estava errado, não. Só que isso talvez nos leva, às vezes, a não explorar certas vias que poderiam ter sido exploradas. Eu faço essa reflexão hoje. Mas eu achava, assim,
que era preciso pensar o social, mas não abandonando um trilho, como hoje eu acho que eu consigo fazer com desenvoltura. Mas naquela época eu via, por exemplo, na fala de muitos colegas que foram para o IBRAPS, uma, vamos dizer, ênfase na análise da análise institucional, né? Da análise institucional, o René Luroux, né? Muito forte era, né? Jorge Lapassade. Uhum. Luroux, e era um discurso que, a meu ver, na época, deixava os conceitos freudianos e lacanianos, que eu já estava, nessa época, mais, né, inclinado a um Lacan clínico, como eu falei, a questão da psicose, né, justamente na clínica social de psicanálise. Né? Agora, por falar nisso, é uma coisa que eu queria comentar. Você sabe que a própria IPA, quando viu o desenvolvimento da clínica social, ela propôs aos analistas que eram seus membros da SPRJ, Hélio Pellegrino, por exemplo, que mudassem o nome da clínica social na Katrin Kemper para Clínica Social de Psicoterapia, para não chamar de psicanálise. Né? Isso é uma coisa que é preciso dizer, né? O que é o nível de, vamos dizer, de preconceito e de falta de rigor, né? Quer dizer, se vocês fazem um trabalho social, isso não pode ser psicanálise. Como é que ela desconhece os princípios que estão no livro da Elizabeth Danton, né? Mostrando que está no trilho da psicanálise essa vocação social, né? E aí, em 76, fez uma proposta que ou eles mudavam o nome ou ela não daria mais o aval dos membros, desligaria, sei lá, aquelas coisas daí. Então, não podia se chamar clínica social de psicanálise. Ela tinha que ser clínica social de psicoterapia e podia ser na Katrin Kemper ou qualquer outro nome. Mas o problema era o nome psicanálise, isso é importante dizer. Importante. A tentativa de domínio do nome, né? E dizer que a psicanálise não pode ser aplicada ao social, né? Tem uma Pois ideia. é. Pois é. Então, eu ia te pedir para contar um pouco mais da clínica social de psicanálise da Katrin Kemper, como foi sua entrada, sua participação. É um ponto nosso de curiosidade aqui do projeto. Uhum. Então, a clínica social, ela, como eu disse, acho que eu mencionei, ela surge justamente quando a Anna Katrin Kemper ela está desinteressada, desinvestida da IPA e da SPRJ. O Werner voltou para a Alemanha, né, final dos anos 60, isso, e a partir de uma relação importante que ela tinha com o Hélio Pellegrino, né, e com os uma coisa importante, eu falei isso, né, ela fundou o Círculo, que depois se separa do Círculo Brasileiro. Então, com os analistas do Círculo, da primeira turma do Círculo, e o Hélio Pellegrino vindo da SPRJ, da onde ela também viera, né, eles resolvem fundar a clínica social. Aí tem toda uma história, eles faziam cursos que encheram de gente, e primeiro não tinham dinheiro para alugar nenhum espaço, depois, eu conheço pouco essa história, embora não tenha vivido, né? Porque nessa época eu só entrei para a faculdade, veja, em 74, a clínica foi fundada em 72, eu tinha 16 anos e estava lá com o Carré da Kissinger, meus estudos de francês, que me levaram à psicanálise, como eu disse, e a minha neurose, né? Mas, enfim, depois é que eu soube dessa história toda, é claro que eu reconstruí, mas eu vinha a ser da diretoria da clínica social no tempo final dela, no período final, a gestão 87, 88. Mas então, voltando atrás, por reconstrução histórica, a clínica social surge do círculo, inegavelmente, indiscutivelmente, a do círculo psicanalítico. A maior parte dos analistas que compunham os quadros da clínica eram do círculo, com alguns, né, como Hélio, que eram da SPRJ. Então, eles não tinham dinheiro, resolveram fazer cursos. E assim, tem uma história interessante. Os cursos começaram a fazer um sucesso extraordinário, lotava de gente no auditório da Cândido Mendes em Ipanema. Então, começou a ter um dinheiro, né, para poder alugar um espaço, porque era toda essa ideia, né? Mas aí teve alguns problemas nisso, que acabaram tendo um espaço que era ali na Toneleiros, na Rua Toneleiros, que tinha sido, agora eu não lembro o que era, mas é um espaço cedido por uma iniciativa de caráter político que havia ali. E aí eles fizeram algumas tentativas por exemplo, de subir o morro, né? É importante citar isso, o Morro dos Cabritos, ali, vizinho de Copacabana. Foram lá para fazer psicanálise no morro. Hoje a gente faz no Jacarezinho e sabe como é que é isso, mas, enfim, naquela época era uma coisa um pouco mais, enfim, inicial, pioneira.
E aí alguém lá do morro disse, se vocês querem ajudar a gente, faz uma escada. A gente não tem escada. Aí o Hélio Pellegrino fez uma interpretação do significante escada. Então tinha que fazer a escada de cimento, mas tinha que fazer outras escadas também, sociais e psíquicas. E aí esse significante fez lá uma certa bagunça. E aí fizeram um trabalho que acabou sendo, veja você, abortado por um padre com o qual eles se relacionaram, mas esse padre, não sei se um certo ciúme, alguma coisa ligada também à sexualidade, porque as pessoas começaram a falar da sexualidade nas sessões e aborto, e esse tema surgiu e o padre abortou, por falar em aborto, a experiência no morro, e depois não teve mais nenhuma insistência nisso. Eu estou contando um episódio que... Agora, o que é importante, talvez, né, Rafael, dizer, é que a clínica ela tinha um modelo muito assistencialista, mas que alguns autores criticam. Você pode ver nos alguns textos, falam de ilusões, ambiguidades, e eu acho que não tem por que criticar isso. Era o que se tinha. O Hélio Pellegrino falava. O Hélio Pellegrino é uma figura que todo mundo conhece, sabe a força dele, né? Política, psicanalítica e poética. E ele, essas três P's, né? E eu fui muito próximo do Hélio, né? Eu era muito amigo do filho do Hélio, o Pedro. A gente é compadre e tal, padrinho do meu filho, mais velho. Então, o Pedro era muito meu amigo, eu conheci ele na PUC, né? E eu fiquei muito ligado ao Hélio. E eu acho o Hélio uma figura incrível. Então, o que ele dizia? Que os possuidores tinham que doar aos despossuídos, né? O velho modelo. Então, aquela coisa do banco de horas. A clínica surgiu como um banco de horas. Você sabe disso muito bem, que você é um pesquisador desse campo. Então, essa história de cada analista, eram os analistas, inclusive, os mais procurados do Rio de Janeiro, que estavam na clínica, né? Eles tinham um pouco assim, essa marca de serem analistas já, enfim, veteranos e estabelecidos e famosos, né? Então, eles dariam horas da sua semana para o banco de horas e atendiam. Isso funcionou durante um tempo importante. Tinha departamento de crianças, adultos, adolescentes, e aí teve o departamento de psicose, que foi esse que eu falei que os que vieram da França lacanianamente marcados, né, fundaram uma prática de clínica e pesquisa em relação à psicose numa direção lacaniana. Era uma espécie de, vamos dizer, destoava do resto da clínica, que não tinha essa marca lacaniana, né? Foi aí que eu entrei. Porque eu fazia um doutorado desde 85 sobre a psicose na PUC. E eu, então, fui para esse núcleo. E aí foi uma coisa interessante, porque eu vinha com o discurso de que, no lugar de dar horas, a gente tinha que propor modos de intervenção no corpo social a serem adotados pelo Estado. Então, a importância, a gente deveria transformar um pouco o eixo da clínica de uma prestação assistencial de atendimento direto e fazer com que se produzissem modos de atendimento e intervenção que fossem levados ao poder público. E o poder público, isso era o momento da Constituinte, veja bem, estava um momento, né, de abertura democrática. E aí foi muito engraçado, porque o Hélio Pellegrino era muito conhecido, todo mundo sabe, e ele tinha sido muito próximo do Zuenir Ventura, no Jornal do Brasil. Os dois foram presos juntos, né, a polícia. Então, o Jornal do Brasil resolveu dar uma ajuda à clínica que estava em vias de fechar as portas. E o Hélio foi conversar com a gente e eu expliquei ao Hélio essa ideia. O Hélio, olha só, não é mais hora do assistencialismo, não tem mais que dar horas. A gente tem que propor, é isso que eu falei, né? Essa explicação vamos criar modos de atendimento em larga escala que o poder público possa adotar. Quando o Hélio entrou no Jornal do Brasil, ele subiu numa mesa, no caderno B, lembra do famoso caderno B, o saudoso caderno B? Todo mundo fazendo ovação para o Hélio. E daqui a 2 minutos, Rafael, ele estava falando com aqueles dedos no ar, que ele falava assim, como se ele pensasse aquilo desde que nasceu. É impressionante que incorporou. Ele fez um comício sobre a importância de substituir o assistencialismo por um novo modelo e de pesquisa clínica, né? E eu fiquei assim, olhando para aquilo assim, sabe? Meu Deus, que capacidade. O cara acabou de ouvir isso na hora do almoço, né? E ele já incorporou como assim, a ideia que ele nasceu com ela. Nunca pensou diferente, estava lá com a verve dele. E o Jornal do Brasil fez uma matéria linda sobre isso e tal, e a clínica sobreviveu mais algum tempo. Mas não havia mais... as pessoas que tinham investido na clínica durante muito tempo, quer dizer, de 72 a 88, né, 16 anos, a Secretaria de Estado de Saúde abrigou a clínica para manter os arquivos e tal, e ela fechou. Pouco tempo depois, acho que os tempos
não comportavam mais. Mas ela teve, bom, sem contar que ela promovia encontros políticos e culturais científicos. Você sabe que o Amilcar Lobo, a história do Amilcar Lobo, da tortura, foi denunciado num evento da clínica nos anos 1980, né? Eu estava lá ainda no mestrado da PUC, foi na PUC, um auditório, nunca vou esquecer a cena, um auditório em que depois da fala do Shebab, esse que criou o CESAC, o Eduardo Mascarenhas e o Hélio Pellegrino, os três falando quanto a IPA era a SPRJ era completamente alienada e ligada à ditadura e à elite e tal, e um cara pede a palavra com uma voz assim muito baixa e tal. O Chaim, que chamou atenção para a gente prestar atenção no que ele dizia, porque ninguém estava prestando atenção, era simplesmente um torturado pelo Amilcar Lobo, que trouxe a história toda e todo mundo escutou. Ele tinha até dificuldade de falar. E aí veio toda aquela história que você sabe, que a Helena Besserman, né, tinha enviado para a Voz Operária, para a Maria Langueira, na Argentina, a denúncia do Amilcar Lobo. Ela veio à tona por causa de um evento da clínica social. Isso também, então, a importância política, né? Não só em termos de prática clínica e tudo isso que eu falei, mas assim, foi um evento promovido pela clínica em, sei lá, acho que setembro de 1980, que trouxe, não sei se o mês é esse, que trouxe à tona a história do Amilcar Lobo, que gerou toda a cassação dele, a aplicação. Eles foram expulsos no dia seguinte da sociedade, né, os três, e houve todo um movimento de rua, nós fomos para a calçada, para a rua, e foi então uma coisa assim importante. A clínica fazia também, né, um impacto na cultura e na sociedade, não só no plano clínico. A clínica também se engajou no Fórum de Debates, porque também foi uma coisa que se desenrolou, né, do Fórum de Debates do Rio, com o Fábio Lacombe, o Shebab estava. Isso, Né? isso. Vários ciclos e séries e fórum de debate, que o Lacombe era outro que era da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e que também se ligou aqui. Não. Antes de eu passar para a próxima pergunta, também ia fazer uma pergunta dentro dessa. Você mencionou rapidamente que a Secretaria Estadual de Saúde ficou com os arquivos da clínica social. O coordenador de saúde mental, né, naquele momento, era o Paulo Amarante, uma figura importante da reforma psiquiátrica, né, da luta antimanicomial. Ele foi secretário, não, ele foi coordenador de saúde mental da Secretaria Estadual, né? E ele, então, por contatos nossos lá, ele abrigou na secretaria esses arquivos, sim, da clínica. Eu não sei depois como ficou isso, depois que a clínica fechou, se continuou lá. Não sei se a sua pergunta vai nessa direção, né? Eu ia perguntar se eles estão lá até hoje, mas É, talvez o Paulo Amarante saiba, né? eu posso perguntar ao Paulo, eu sou amigo do Paulo, claro. Eu não sei te responder. Eu acho que não se perderam, não. Ele abrigou porque eu fui da diretoria, era 2 anos, né? 87 e 88. E depois era a Kátia que fez esse contato com o Paulo. Eu posso saber com ele. Seria interessante, sim, saber onde estão esses arquivos da clínica social, né? Para que eles se aventurem a estudar a história da psicanálise, como eu me aventurei, é uma fonte arquivística super importante, né? Claro, os arquivos da História clínica. super importante. Não, o John pode ter se perdido. Eu acho que isso não se permitiria, né? Mas eu posso saber se estão lá ainda. Vamos saber. Interessa também para a gente aqui pensar no nosso Eu, projeto. eu prometo que eu vou informar. E você também pode perguntar ao Paulo agora, mas eu pergunto. Legal, obrigado. Bom, eu também continuar um pouco nessa toada, né? A gente já está em meados dos anos 80, criação do SUS, constituinte, né? Ia te perguntar como que você vê a psicanálise no setor público e, enfim, como você reconhece a sua participação nesse campo, né? Ah, Nesse campo de interface. pois é, então, embora eu reconheça e tenha visto, testemunhado iniciativas de psicanalistas não lacanianos, inclusive nomes enfim, importantíssimos, né? Que, por exemplo, no estudo de psiquiatria,
da Universidade do Brasil, né, o IPUB, Universidade do Brasil, o antigo nome da UFRJ. Então tinha lá, por exemplo, um setor de infância chamado COI, que tinha figuras, eram analistas de dados da brasileira, Anelisa Mercadante, Mara Salvini de Souza, por exemplo, são nomes que eu me lembro, e Theodor Lovenkron, Áurea Lovenkron, esposa dele, eles fizeram um trabalho. Depois teve também se tornou o Instituto Nise da Silveira, era o Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. Teve também iniciativas importantes, mas eram localizadas, sabe? Elas eram pontuais, eu diria assim. Não se faziam em rede. Com o advento da reforma psiquiátrica, né, Rafael, o campo que eu considero importantíssimo, muito mais pela sua formulação, pela leitura que você pode fazer dele do que pelo que realmente ele faz, que é a atenção psicossocial, né, que deu origem aos CAPs, o campo da atenção psicossocial, de inspiração basaliana, né, que inclusive era um cara que tinha muitas críticas à psicanálise, não gostava da psicanálise, nada disso, na psiquiatria democrática italiana. Mas, enfim, no Brasil, quando a reforma ganhou corpo, os analistas não estavam, no primeiro momento, presentes nela. Eu até quero fazer um parênteses, eu estava em São Paulo, que eu era metido nessa coisa, né? Então, o primeiro aniversário do CAPES, da Rua Itapeva, ali, o CAPES professor Luiz Cerqueira, certamente você sabe ali, foi uma coisa inacreditável, foi no ano de 88, o ano da Constituinte. O CAPES é de 87, portanto, que era o aniversário dele, o primeiro. E o clima que se respirava no CAPES da Rua Itapeva era uma coisa indescritível, a vitalidade daquilo. Só a vibração já era terapêutica, entendeu? Era uma coisa assim, os relatos, eu me lembro até hoje, o Jairo, né, Goldberg falando das caminhadas terapêuticas do Ibirapuera, entendeu? Com os psicóticos e tal. E estava o Peter Paul Pelbart, né? Que fez uma belíssima conferência nesse dia aí, que foi sobre o Desejo de Asas, aquele filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, né? Estava na época. Enfim, isso para dizer a você assim, que nesse momento não tinha psicanalista não, é porque eu era metido com esse assunto, então eu estava em São Paulo, né? Para participar da comemoração do CAPES, né? Do primeiro ano. Mas os analistas entraram depois, eu diria nos anos 90, com a reforma andando aqui no Rio, por exemplo. Eu não sei se isso é uma característica do Rio de Janeiro. Todos os CAPs tinham que ter supervisão, porque aqui tinha o Instituto Franco Basaglia, né, que fez uma espécie de aparelhamento dos CAPs em termos de equipe. Não é bem a OS de hoje, não tem nada a ver com essa coisa privatizante. Pelo contrário, o Franco Basaglia, apesar de ser uma ONG, ele tinha um espírito público, ele era subordinado, inclusive ele é composto de ex-gestores públicos, sabe? Então, isso é uma característica que tem que salvar ele, não pode se confundir o IFB com as OS de hoje. Sem vergonhas, né? Completamente privatizantes, etc. Então, como os supervisores, todo CAPES tinha que ter uma supervisão, isso era uma regra da composição da rede do Rio, muitos eram analistas. Então, por essa via da supervisão, eu, inclusive, fui um deles. A gente foi criador do primeiro CAPSI do Brasil, não sei se você sabe, o CAPSI Pequeno Randes, Infanto Juvenil, né? O primeiro CAPS do Brasil é o Itapeva. Não estou falando dos NAPs de Santos, não, lá da época do Davi Capistrano. Estou falando de CAPS, São Paulo, Itapeva, esse que eu fui é o primeiro ano. Agora, o primeiro CAPSI foi o Pequeno Ranges, Infanto Juvenil. E foi no bairro da Zona Oeste, Realengo, aqui no Rio. Quem criou fomos nós, a nossa equipe. E eu fui supervisor 13 anos desse CAPSI, Pequeno Ranges. Então, foi uma coisa assim, uma experiência muito importante. E ele era totalmente psicanalítico e, ao mesmo tempo, totalmente SUS. A gente conseguiu fazer uma articulação muito completa entre a psicanálise e o SUS. É uma coisa interessante, né? E aí, eu acho que por essa via, não só infanto-juvenil, mas porque no de adulto tinha muitos supervisores deleuzianos, né? Por exemplo, tinha muito essa marca. Mas os analistas foram entrando. Eu acho que graças ao movimento lacaniano, que tirou um pouco os preconceitos e tabus de que a gente pode estar não só na universidade, como no campo público, sem perder a posição de analista, os analistas tomaram muito mais espaço público, né? Então, acho que isso tem a ver com a sua pergunta. Quer dizer, eu acho que essa onda é mais lacaniana.
a presença em massa, em rede, né? Não só, como eu disse antes, experiências localizadas no tempo e no espaço, que são louváveis, hein? Eu quero dizer que eu tinha uma admiração por aquelas experiências que eu mencionei no IPUB e no Nísio da Silveira, né? Que era Pedro II, mas não é de uma forma em escala ampla. Acho que uma presença mais em rede veio pela atenção psicossocial. E eu faço uma leitura da atenção psicossocial, muitos analistas não concordam comigo, mas muita gente diz que eu é que faço o que eu tenho orgulho de fazer, quer dizer, eu faço uma leitura psicanalítica da atenção psicossocial, entende? E a atenção psicossocial, para mim, só vale como binômio mesmo. Não, se você pensar no conteúdo psicossocial, perde o sentido completamente. Mas se você pensar nesse binômio, nessa divisão significante, você pode fazer coisas muito importantes, psicanaliticamente falando, no campo público. Não só com a loucura, né? Os psicóticos, os loucos, na questão da desinstitucionalização, como com os usuários de drogas, com a população de rua. Aí tem todo o trabalho das clínicas de rua, né? Da psicanálise na rua, como a gente tem chamado, e que não tem só o trabalho com psicótico, né? Tem pessoas em absoluta vulnerabilidade, esgarçamento dos laços sociais e sujeitos. Então, você pode convocar os lugares de sujeito. E um analista que não tenha a cabeça, enfim, engessada, né, em modelos de consultório fechado, com privado, ele faz aparecer a função analista na rua, não tenho a menor dúvida disso. A gente tem testemunhado disso em ampla escala. O analista se presentifica e então o sujeito do inconsciente também se presentifica na rua. E isso é uma coisa importantíssima de se sustentar. A gente está trabalhando no Jacarezinho um pouco nessa perspectiva, mas talvez seja uma outra pergunta. Não quero me estender muito nessa pergunta. Eu vejo que essa presença do analista no campo, no espaço público, é fundamental e foi a abertura, não tenho dúvida, do ensino do Lacan. E acho que tem também um outro elemento, você também sublinhou, né, a importância da recepção do Lacan, né, no Brasil, para a pergunta que eu ia te fazer, que é a relação entre a psicanálise e a universidade, né? Ela existiu, né, existia já antes da chegada do Lacan no Brasil, mas como que você vê, assim, tem um antes e um depois, tem uma mudança na qualidade dessa relação entre psicanálise e universidade? Olha, ela existia mal, viu? Ela existia muito na psiquiatria. Ela existia, não, por exemplo, o Eustáquio Portela, posso citar esse exemplo, você sabe quem foi, né? O Eustáquio Portela Nunes, era irmão do Petrônio Portela também, né, da política, e que foi um analista importante que esteve no Instituto de Psiquiatria e outros também, foi diretor do Instituto. E, por exemplo, eu fui da PUC, no Rio. A PUC tinha uma marca, na minha época, muito psicanalítica, né, na formação da gente. Mas havia toda uma preocupação da sociedade, de novo, a SPRJ, em não formar psicólogos analistas demais, né? Então, toda hora havia uma medida, a gente ficava sabendo que os analistas que a gente mais gostava de escutar, de ter aula com eles, estavam, às vezes, impedidos por portarias da... Então, era uma coisa muito vulnerável, eu diria. A presença do analista na universidade, ela era vigiada, controlada, por um lado, pelas sociedades, né? E, por outro, pela certa psiquiatrização. E eu acho que foi um movimento lacaniano, sim, que abriu. Por exemplo, a gente criou um programa, né? Talvez você tenha notícia, eu participei da fundação dele, o primeiro programa chamado Psicanálise, de mestrado depois de doutorado, na UERJ. É claro que tem o da UFRJ, que tem 10 anos a mais que o nosso, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Joel Birman, e que se chama Teoria Psicanalítica. Mas veja cuidado, eles chamam Teoria Psicanalítica, para tomar cuidado para não... Tem um certo tabu ainda. Se não chamar de teoria, vão achar que estão fazendo formação analítica ali. Nós não tivemos esse temor, chamamos de psicanálise, pesquisa e clínica em psicanálise, é a nossa área de concentração. E a CAP só se refere a nós como psicanálise, tucur, assim, psicanálise. Então, esse programa existiu durante 20 anos, ele ainda existe. Eu que me desliguei, porque eu acho que aí é uma outra coisa, né? Mas deixa eu falar uma coisa depois da outra. Ele foi muito vigoroso durante 20 anos. Ele teve uma presença no cenário acadêmico brasileiro
de presença da psicanálise, vamos dizer, estrito sensu, ela. A gente não fazia concessões, vamos dizer, do discurso analítico, né? Um pouco naquela linha do que eu te falei do Ibraps, que eu tinha um receio de que o que se fazia eram concessões a outro discurso, né? E, de alguma maneira, eu sempre tive essa preocupação. O nosso programa era bem psicanalítico na universidade e foi muito forte nisso, na produção de congressos anuais, livros. Nós temos vários livros publicados lá. Muita gente de São Paulo faz referência e consulta bom, e a esses eventos e a esses livros. Inclusive, esse evento que eu falava da Diana Rabinovich, que falou não sei se você já estava na conversa do íntimo, não ser confundido com o privado, foi o Conlapsa, que foi feito por nós em 2011, que foi um evento latino-americano de psicanálise e universidade, fortíssimo. Gente de vários lugares do mundo. Bom, esse programa, de 2 ou 3 anos para cá, ele vem perdendo sua força. Né? E eu acho que isso dá notícia de um certo tempo, sabe? Quanto tempo o desejo, né, do analista se mantém numa universidade vigorosamente? É uma pergunta que eu faço hoje. Eu me desliguei do programa por razões que não vêm muito ao caso aqui, porque envolvem coisas de outra ordem, mais pessoais, autoritarismos e coisas assim muito violentas que aconteceram, mas isso é uma coisa mais circunstancial. O fato é que eu faço uma leitura de que o discurso vai perdendo sua força. 20 anos talvez seja um tempo assim, né, a tal meia-vida, como se fala, que durou o vigor que a gente tinha. Então, a psicanálise da universidade eu acho plenamente viável, eu não vejo nenhum obstáculo epistemológico, ou discursivo, ou político, ou conceitual, clínico, metodológico, de qualquer ordem. Pelo contrário, eu acho que a psicanálise viceja na universidade. Agora, eu estava dizendo, por exemplo, vocês na USP, né, você estava falando do seu doutorado, não se chama psicanálise, né? Essa importância de dar um nome à psicologia clínica. Quer dizer, é muito raro você ter um programa, na UERJ a gente chegou a ter um departamento de psicanálise dentro do Instituto de Psicologia. Chegamos a isso. E já um pouco no momento mais infrutífero. De qualquer maneira, o nome é importante, né? E a gente afirmou esse nome durante 20 anos lá, quer dizer, repito, ele não acabou, não, eu que saí. Eu estou no outro. Aliás, eu quero dar notícia disso. A gente criou em 2016 um programa de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas. E ele tem uma vocação muito mais aberta ao diálogo interdisciplinar, mas também mantendo a psicanálise com todo o seu rigor, do que aquele programa acadêmico que tem lá doutorado, pós-doutorado e tal. Nossa, só mestrado profissional, mas está assim prometendo. Eu me aposentei esse ano, mas não me aposentei do programa não, só do meu cargo, né, de professor lá. Mas eu vou me manter no programa de políticas públicas. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que tem muita coisa a fazer na universidade e articulando esse tripé, né? Psicanálise, mundo, universo da psicanálise, universidade e saúde pública. A gente tem um tripé aí bacana para trabalhar. A universidade é muito importante nisso, a formação, né, de operadores. E uma das coisas também que está no nosso horizonte aqui do projeto é também entendendo o papel que a universidade teve, não só na expansão dos movimentos psicanalíticos, né, para fora dos eixos mais tradicionais, Rio, São Paulo, Porto Alegre, né, porque, um pouco como você mapeou antes, né, da chegada dos psicólogos e psicólogas, né, que foi a partir dos anos 60, né, quando a formação foi regulamentada, né, e a universidade acabou de alguma maneira também acolhendo e facilitando, né, as rotas dessa expansão. Então, a gente também está interessado nessa relação entre psicanálise e universidade. Em vários lugares é legal a gente ouvir você falar do Rio, porque o Rio tem um parque universitário incrível, né, tem muitas universidades de ponta, né, então é interessante a gente manter um pouco, né, pegar o modelo Rio e ver o quanto ele se replica em outros espaços. Então, O Rio tem esse parque universitário e tem uma coisa com a psicanálise muito forte, né? Acho uma cidade muito marcada pela psicanálise, o Rio também, nesse sentido assim de afirmar coisas de modo mais radical, como é o caso de um programa que se chama Psicanálise, quer dizer, isso dá notícia de alguma coisa que não quer fazer concessão aí, né?
nesse ponto. Com certeza, com certeza. Muito legal. E, bom, eu também queria voltar um pouco para uma coisa que você mencionou, que foi a luta antimanicomial, né? Como que foi a sua experiência nesse esse caldeirão de experiências que foi a luta antimanicomial, enfim, cenário carioca, mas como você falou, né? Essas coisas elas se expandem. Você teve em São Paulo, no CAPS Itapeva, quer dizer, enfim, conta um pouco da sua experiência. Então, a minha experiência aí, ela, eu acho que vem desde o início, né? Desde o início. Eu, infelizmente, não estava na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi na UERJ, deve saber, em 87, um ano antes de eu ir a São Paulo no aniversário do CAPS Itapeva, né? Mas foi uma falha histórica minha não ter estado na primeira conferência. E eu só acho que essa falha histórica me propulsionou no momento seguinte uma chegada mais forte no campo, assim, né? Porque eu sempre tive muito presente nesse campo, desde o início. O que eu vejo é assim, a minha militância naquele momento não era tanto pela militância antimanicomial do que pela trabalho clínico. Deixa eu ver se eu consigo me... Eu estava preocupado em que a gente pudesse praticar uma clínica com a psicose. Era o meu doutorado, né? Eu estava em pleno doutorado naquele momento, de 85 a 90. Por aí. Então, eu estava muito empenhado em sustentar a possibilidade de um tratamento psicanalítico em instituição pública para psicóticos, né? É, mais do que em consultório. Né? Tanto que a gente acabou criando um dispositivo psicanalítico ampliado, chamado assim, para crianças autistas lá no Pequeno Rancho. Né? Porque o Pequeno Rancho foi acompanhado de uma criação de um dispositivo inédito, que não existia e tal, para crianças autistas no ambiente público. Né? Então, um dispositivo clínico mesmo, quer dizer, tem toda uma estruturação clínica, não é um dispositivo clássico de consultório. Então, a minha militância não era tão política, se eu puder dizer assim, no sentido de estar né, no movimento de Bauru, né, sabe, a reunião de Bauru anterior, tudo, eu só tinha notícia, mas eu não estava lá. Por isso, talvez eu não estivesse na primeira conferência, né, de 87. Quando nós decidimos entrar em cheio nós, eu digo eu e colegas psicanalistas com quem eu trabalhava, no campo público, a resposta que nós tivemos de um gestor muito próximo foi assim: nós não tínhamos uma proposta de trabalhar com crianças, nós tínhamos uma proposta de trabalhar com psicóticos adultos. Era para formar um CAPS. Onde quer que fosse, nos mandassem lá para Bangu. Eu já tinha trabalhado num presídio em Bangu durante 5 anos, e também tem essa vertente de penitenciária na minha vida, né? Então eu já estava bastante, sempre fui afeiçoado a essa coisa de trabalhar longe dos centros, Zona Sul, e, né? Você estava falando de outros lugares do Brasil, importantíssimo, né? A gente agora, nesse mestrado, está querendo trabalhar na Baixada Fluminense, porque tem uma unidade da UERJ lá. A gente quer fazer uma associação com a Baixada, onde não tem uma residência em saúde mental, por exemplo. Os profissionais da Baixada são obrigados a vir para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o município, né, do Rio, em geral, centro, Zona Sul, para fazer sua residência, por exemplo. A gente quer abrir uma residência em Duque de Caxias. Então, eu sempre tive essa vocação um pouco para ir mais para a periferia, né? Então, quando a gente foi propor ao gestor público uma experiência com a psicanálise, ele disse assim: adulto tem quem faça, cuidem de criança. Essa frase eu nunca esqueço. Adulto tem quem faça. Tem quem faça, leia, os deleuzianos, entendeu? É para ler assim, nas entrelinhas. Vocês, psicanalistas, cuidem de criança. Então, assim, aí eu falei, ok. Na mesma hora, eu não tive... É isso o espaço que tem? É esse que a gente vai ocupar, entendeu? Por isso que a gente fundou o primeiro CAPS do Brasil, que é o Pequeno Rancho, porque foi dessa conversa com esse gestor, que era nacional. Ok, não vamos discutir o que o gestor está apontando como sendo o flanco, né, a avançar. Então, foi por aí que a gente entrou. E então a minha participação, a partir daí, eu fui chamado a ser consultor do Ministério da Saúde para a área infanto-juvenil. A primeira publicação de uma política pública, você sabe que as crianças eram tratadas pela educação especial e pela assistência. A criança louca, vamos dizer assim, ela não era reconhecida pela saúde. Toda a luta antimanicomial, no primeiro momento dela, ela foi para adultos.
E eu acho normal isso, porque havia a questão da institucionalização prolongada, e, quer dizer, tinha que promover a desinstitucionalização, não é? A saída dos manicômios. Mas as crianças loucas não eram reconhecidas como loucas, elas tinham retardo, elas tinham debilidade, elas tinham, né, iam para a educação especial. As, enfim, louváveis pestalozzi e a paz que tem em qualquer canto do Brasil, né? Trazer o campo infantil para a saúde mental foi uma militância dura. Só em 2001, na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, a segunda foi de 92, né, a gente conseguiu colocar, pautar saúde mental infanto-juvenil como uma política pública. E a primeira publicação eu tenho assim o prazer de ter participado dela. É uma publicação do Ministério com as diretrizes, vamos dizer, ministeriais, né, de uma política pública primeira, feita em nome do Estado brasileiro para crianças e adolescentes com problemas mentais. Então, foi uma militância por aí. Eu estou falando mais da minha, né, Rafael? Mas é claro que, acompanhando aí, falamos do Paulo Amarante ainda há pouco, sou muito próximo a ele, ao Pedro Gabriel Delgado, né, próximo também. Então, a gente sempre esteve muito junto dos movimentos, tanto que eu acabei indo para esse lugar de consultor, visitei CAPS no Brasil inteiro, CAPSI, né, na área infanto-juvenil, bom, acompanhei, e tenho a te dizer o seguinte, eu acho que eu assisti, eu não sou Raul Seixas, nem, né, nasci há 10 mil anos atrás, mas eu acompanhei o momento em que a atenção psicossocial foi subordinada à atenção básica, porque eu estava próximo do gestor federal na época, e isso foi um baque, porque a atenção básica é importantíssima, quem vai dizer que não, né? Mas ela tirou um pouco a particularidade da atenção psicossocial, onde está o viés psicanalítico, clínico e também revolucionário, eu diria. É claro que uma atenção básica pode ser feita em bases marxistas e de um sanitarismo, mas não é isso que a gente vê no Brasil, né? Isso foi, vamos dizer, acompanhado para e passo com o neoliberalismo. Então você tem uma atenção básica cada vez mais sanitarizada, um sanitarismo cada vez mais burocratizado, mais protocolizado, os princípios vão se perdendo, vão sendo substituídos por protocolos. Você vê a RAPS, é um exemplo disso, e a atenção psicossocial vai sendo dissolvida, né, no meio disso. Se você coloca ela dentro dos níveis de atenção, ela é puxada, ela sofre um impulso para o topo, porque primária, secundária e terciária, a atenção psicossocial vai ser empuxada para o topo da pirâmide quando ela não é especializada. Ela tem que ser entendida como não especializada, né? Como intersetorial ou não intersetorial, mas de qualquer maneira territorial, ela transborda o trabalho da saúde. Você não pode pensar a saúde mental como cabendo na saúde, né? Ela é transbordante aí, ela. Então eu acho que os analistas perderam um pouco recentemente o vigor da sua presença nesse campo, assim. Mas não é porque os analistas perderam, eu acho que o próprio campo vem perdendo antes do golpe mesmo, sabe? Eu não diria isso que é do golpe de 2016 para cá, com Temer, já antes você já via sinais de uma, vamos dizer, despolitização da clínica, né? Da atenção psicossocial, entende o que eu quero dizer? E você não pode trabalhar a psicanálise aí, ela tem que ser politizada. Ela não pode ser uma psicanálise que se pretenda neutra, política, essas coisas. Ela tem que ter uma marca política assumida. E ela teve em algum momento, entendeu? Mas talvez, como eu falei da universidade, com a minha experiência no programa, isso tenha validade, não sei. Isso tem, né, uma abertura e depois um fechamento. Pode ser que agora vamos ver, agora está tudo fechado, né? Então, no Brasil, então, quem sabe numa nova abertura política, no que vem, a gente possa reabrir também o vigor da atenção psicossocial, porque eu acho que a atenção psicossocial é muito hospitaleira para a psicanálise, me entende? Ela é hospitaleira. Ela abriga bem um trabalho de analistas ali. Ele pode ser feito ali. E quando ela se dissolve na atenção básica, a protocolização faz barreira a isso. Aí você tem todo um discurso sanitário, né? Sanitarista, que faz objeção ao trabalho até do Basaglia, até no sentido político. Vou encaminhar as últimas duas perguntas também.
que enfim, a penúltima é uma pergunta que a gente tem feito para todo mundo que a gente convida aqui no nosso projeto, que é qual que é a sua concepção de clínica pública, né? De clínica pública de psicanálise. Enfim, estamos convidando cada convidado e convidada, né, a dar uma definição, né? Ainda que não precise ter toda essa pretensão definicional, mas como você concebe o que é para você uma clínica pública de psicanálise? Olha, Rafael, talvez essa seja a pergunta mais, vamos dizer, instigante de todos. Não digo que, veja bem, todas as perguntas foram muito interessantes, eu não sei nem se eu acabei falando mais do que se esperava, mas justamente estimulado pela qualidade das perguntas e pela sua postura de interlocutor, né, que seja falando. Mas essa pergunta ela traz uma questão que talvez seja, enfim, se destaque, porque eu tenho uma reserva com a clínica pública da psicanálise. Eu acho que é a mesma que eu falava do Ibraz. Assim, e talvez gere uma certa polêmica, sabe? Talvez essa minha resposta tenha algo de, não sei, eu não quero produzir polêmica, mas talvez involuntariamente eu Nós produza. queremos te ouvir, vamos lá. Porque eu acho que quando a gente fala de psicanálise na rua e no espaço público, né, essa pergunta, eu não vou nem pretender uma definição. Eu vou dizer que o que mais me interessa, e a rua me interessa sobremaneira, mas é que a psicanálise não seja diferente do que ela é no consultório. O que mais me interessa não é um assistencialismo, não é uma prática humanitária, não é uma prática, eu vou aí entro no ponto polêmico, gratuita. Eu acho que é importante que haja custo. Custo em psicanálise é estrutural. Esse custo pode não ser o pagamento em dinheiro, porque muitas vezes isso não tem. Bom, se for no SUS é impossível, já está dado. Mas a gente tem tido experiências fora do SUS, não é? Quer dizer, o que a gente vê no Brasil hoje? O Estado está tão, enfim, degenerado, né? O Estado está tão demissionário, omisso, se não genocida, francamente, e assassino, né? Que não vai esperar parceria com o Estado para fazer. A gente tem experiências, muitas no Brasil, que são sustentadas pelos próprios cidadãos, né? Pelos próprios psicanalistas que vão para a rua, por sua conta e risco. A nossa experiência no Jacarezinho é assim, né? Eu sei que também em São Paulo tem várias experiências assim, o próprio Jorge Broid, a psicanálise da rua de Cuiabá, que ele conhece, onde ele esteve também assim. Mas tem uma tendência ao assistencialismo, né? Existe uma demanda, por exemplo, de comida. As pessoas chegam lá batendo na porta do Cuiabá, eu quero arroz, eu quero comer, eu estou com fome. Não adianta você responder, fale mais sobre isso, vamos te escutar, porque o cara tem vontade de te bater. Já aconteceu. Você não ouviu, não? Você está surdo? Estou dizendo que eu estou com fome. Você quer que eu fale o que mais? Você entendeu? Ou seja, e como você maneja isso sem simplesmente ser um fornecedor de comida? Porque é claro que o impulso a ser provedor é muito forte em nós. E é claro que você não vai simplesmente deixar a pessoa passando fome, ou às vezes em outras emergências de saúde, situações que ele precisa de uma intervenção clínica, médica, até grave, estado grave, não é isso? Mas olha que desafio. Como é que você articula uma presença na rua que não pode eliminar uma dimensão provedora, em algum nível, né? Tipo, eu estou aqui para te ouvir e sou indiferente à sua fome, quer dizer, eu quero ouvir a sua fome como significante, palavra, mas eu não vou me envolver com a sua fome estomacal. Como é que você faz isso sem, ao mesmo tempo, perder uma posição que vá além do assistencialismo? Eu acho isso muito difícil. E eu acho que a gente tem que enfrentar. Essa é a maior dificuldade que eu vejo. A tendência de muitos analistas é ceder ao assistencialismo, ouvir um pouco, a fazer os seus atos assistencialistas serem acompanhados de uma certa escuta humanitária e dizer que é psicanálise. Aí eu tenho problemas, porque onde é que está a transferência, né? Onde é que está a posição do analista que vai fazer algum efeito de sujeito, eu diria assim, estou me aproximando da definição que você pediu. Para mim, psicanálise da rua tem que ter transferência, senão não é, porque sem o fenômeno da transferência não é psicanálise. E não é psicanálise naquele sentido que o Jorge Broid critica muito bem, que eu gosto muito quando ele diz que as pessoas preconceitam, mas isso aí não é psicanálise. E faz aquele ar de desprezo né,
como se o que a gente fizesse na rua fosse menor, fosse menos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu quero afirmar na rua, e não sendo condenado a dizer que na rua não é psicanálise de estrito senso. Eu quero fazer psicanálise de estrito senso na rua, mas eu, então, tenho que me tomar muito cuidado com duas coisas. Uma é essa, o impulso que a gente tem, humanitário e assistencialista, onde a gente dissolve a posição do analista e diz assim, não, mas eu estou escutando também. Quer dizer, é uma escuta humanitária, enfim, humana, né? A psicanálise não é humanista, né, meu caro? Ela não é humanista. Então, se ela vai agora ter uma prática humanista social, ok. Então, ela deixou de ser psicanálise por uma razão de estrutura. E a outra barreira que eu vejo é que existe assim uma certa ilusão de que a gente se colocar na rua, o sujeito se dirige a nós, assim, quase que uma espécie de automatismo né, da fala. Existem barreiras históricas, culturais, ideológicas construídas, são barreiras muito grossas, espessas. A gente não fura essas barreiras porque se instalou na rua corajosamente, não. E eu tenho essa experiência desde 2017, eu estou na favela do Jacarezinho, e agora é que, de um tempo para cá, teve a pandemia que atrapalhou muito isso, mas levou um tempo para você conseguir furar uma certa barreira cultural. Você sabe que o Jacarezinho é uma favela que foi chacinada no dia 6 de maio. Né? O nosso consultório é no coração da favela do Jacarezinho, lugar onde houve mortes e tiroteio naquela chacina, por exemplo. Foi em frente ao nosso prédiozinho. Então, assim, tem divã. Outra coisa, mas para que divã? A psicanálise tem que ser, não é melhor grupo? Outro dia eu escutei isso numa reunião de movimentos de psicanalistas. Mas quando eles estão em grupo, eles se sentem mais empoderados. E olha o tipo de preocupação. É melhor fazer trabalho em grupo nas favelas. Por quê? Quer dizer que favelado se dá melhor em grupo? De onde você tirou essa ideia? Por que não pode ser um sujeito que queira falar da intimidade de uma relação, de um consultório com duas pessoas? A história do íntimo, da Diana. Né? O íntimo não é o privado. O íntimo tem a ver com o público. Então eu tenho que fazer grupo? Porque nós temos que nos lembrar, eu escutei isso, que nós também somos agentes da violência institucional. Então temos, sabe, um tipo de preocupação ideológica obsessiva, eu diria, que faz com que você não simplesmente se ponha com a sua cara lavada de analista à escuta do que quer que venha. Eu não espero que do Jacarezinho venham só questões ligadas à vida em favela, a violência policial, o braço direito e armado do Estado. É claro que se isso vier, é muito plausível que vem, mas eu tenho recebido pessoas, inclusive depois da chacina, Rafael, que querem falar das mágoas que tem da bisavó. Uma moça, uma mulher que eu estou atendendo, ela perdeu o filho assassinado na chacina. Mas a questão é que ela estava magoada com esse filho, mais do que a morte do filho. Ela tinha uma mágoa. Ela precisa falar da mágoa. Ela não consegue nem chorar a morte do filho, porque a mágoa era tão forte antes da chacina, né, antes dele morrer, ser assassinado, que ela não. Então, veja, isso não é um exemplo interessante. Ela não precisa poder focar nas mágoas da mãe, da avó, bisavó e do filho. Então, agora ela está dizendo para mim, eu já consegui sonhar com ele. Outro dia ela me disse isso. Eu não conseguia sonhar, meu desespero é que eu não conseguia nem sonhar com ele. Ela já está conseguindo sonhar com ele, que morreu dia 6 de maio. Né? Então, isso para mim tem a ver com a psicanálise. Ela está estabelecendo, mas está muito recente, a transferência está se formando. Lá em Cuiabá, teve um cara que, exatamente porque queria bater no analista, porque ele disse que estava com fome, queria feijão com arroz, e o analista disse para ele, mas eu aqui estou para te ouvir, eu não vou poder eu não vou te dar o arroz agora. Falou para ele assim, ele quis bater e disse para ele assim, eu vou te matar, eu vou te matar. Sabe qual foi a resposta do analista? Então amanhã eu te encontro às 10 da manhã. Não foi chamar a polícia, nem ficar com medo. Não, mas eu estou dizendo que eu vou te matar. Isso é uma transferência? Claro que é, né? Porque eu falei, não é que eu não quero te dar comida, eu estou dizendo para você que a gente vai ter que arranjar um jeito de tratar dessa questão da sua fome, porque eu estou aqui para te ouvir sobre isso. E vamos ver como é que a gente faz com a sua fome. Mas a gente vai ter, do jeito que você está falando, fica sem saída, ele falou para o cara. Aí o cara disse, mas eu vou te matar. Então ele disse, então você vem amanhã às 10 horas. Ele não disse, vem me matar. Ele não disse essa bobagem, mas ele disse, eu vou estar aqui. A resposta que ele deu a um cara ameaçando ele de morte, claro que transferencialmente foi, eu estaria aqui amanhã. Isso foi fundamental. Você acredita que no dia seguinte, às 10 horas, teve uma belíssima sessão
onde o cara, inclusive, chegou a falar do que o arroz e o feijão significavam na relação dele com a ex-mulher. O tal do arroz e feijão, que era objeto da questão você não está me ouvindo, eu quero comer, acabou se transmutando em uma sessão sobre a qual ele pôde falar do arroz e feijão, que tinha lá toda uma importância, né, no casamento dele que acabou. Bom, por que isso foi possível? Porque o cara suportou uma ameaça e disse: eu vou estar aqui amanhã. Isso é um gesto simples, mas não tem nada de simples, né? Quer dizer, porque qualquer pessoa diz: amanhã não apareço aqui nem morto, né? Porque eu vou correr perigo. Essa é a coisa do medo. Então, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. Tem coisas da psicanálise na rua que a gente tem que cuidar para sustentar. Por exemplo, não dar o arroz e feijão é um custo. Mesmo que o cara não pague nem R$ 10, não tem como, é um cara da rua, molambo. Mas ao você não dar uma coisa, claro que sabendo não dar, né? Porque você não pode não dar só porque você quer ouvir falar. Mas como você maneja isso, você está impondo um custo. Você está impondo um custo. Eu acho que a gente esquece muito facilmente do custo subjetivo que uma análise implica. E ela tem que se sustentar, inclusive na rua, na favela do Jacarezinho, em qualquer outro lugar. Eu não sei se eu consegui passar essa pergunta, sua foi ótima, porque qual é a definição? Não sei a definição, mas eu sei que para que a gente sustente uma psicanálise que não é diferente da que eu pratico no Flamengo, que tem no Leblon, em Nova York, em Paris, em Buenos Aires, a psicanálise é a mesma. E às vezes as pessoas entendem mal o que eu digo, como se eu quisesse elitizar a prática na favela. Eu não quero elitizar a prática na favela. Eu quero dizer que o sujeito da favela tem a possibilidade de ser um sujeito inconsciente em qualquer lugar, como em qualquer outro lugar teria. Eu não posso tratá-lo de modo diferente do que eu faço no Flamengo, onde eu tenho meu consultório há muitos anos e tal. E lá é bem decorado, tem divã. Aí tem aquele, por que divã? Por que divã? Porque pode ser que o cara que mora na favela chegue a um ponto das entrevistas que se caracteriza que ele precisa deitar no divã e que ele não vai mais estar no face a face comigo porque ele já não está mais falando para mim. Ele está falando lá, no inconsciente dele, é melhor que ele deite, né? Então tem que ter um divã, e o divã é muito bonito lá, entendeu? É um divã bonito, o consultório é bem decorado, sim, tem quadros bonitos, pinturas. É um quadro porque eu quero fazer na favela a psicanálise poder ser igual a qualquer outra, em qualquer lugar. Não sei se eu passei a ideia. Eu acho que isso é uma coisa que eu já discuti com outros colegas que têm outras experiências. Ah, não, o dinheiro não entra. Pode entrar. Teve uma coisa só, eu não sei, quero me estender não, mas teve uma que disse para mim assim: eu quero pagar R$ 40. Eu vi que isso era inviável para ela. Ela estava querendo ficar assim à altura do que ela supunha que eu queria, né? Falei: 40? Mas por que 40? Do jeito que você me falou aí das suas despesas, não dá 40, né? Ah, vai ficar meio puxado, né? Falei: não, então olha só, vamos começar com 20 e você vai me dizendo se ficar difícil. Às vezes fica difícil ela pagar os 20. Quer dizer, veja, o dinheiro entra dessa maneira, como qualquer lugar, pode ser 200 em vez de 20 em outro lugar, entendeu? Mas a pessoa quer pagar mais porque ela quer ficar bem, né? Na expectativa do analista. E você percebe isso na fala e você diz: não, olha só, esse 40 aí, são 5, vamos fazer 20. E ela às vezes paga, às vezes não paga os 20, mas às vezes paga. E é importante para ela quando ela paga, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter certos cuidados. Eu não quero me estender mais, sua pergunta me assim, convoca no nível que eu acho que é preciso que a gente politicamente sustente isso. Não é só psicanaliticamente, é uma política da psicanálise que tem que estar em qualquer lugar. Sim, não, tô de acordo, né? De fato é uma resposta que ajuda a gente bastante, né? Não só em pensar o que é a clínica pública de psicanálise, né? O que pode ser, mas também o que ela precisa não ser para continuar sendo psicanálise, digamos assim, né? Então, muito interessante. E, enfim, a última pergunta que eu também faria é também ampla, né? Que é como você entende hoje a psicanálise no Brasil, né? Já deu algumas pistas nas É, respostas anteriores, né? Como que você entende hoje a psicanálise no Brasil? é, tenho essa dificuldade de dizer assim, de pronto, como eu entendo hoje. Eu disse em algum momento que achava a psicanálise do Brasil forte.
eu continuo achando ela forte. Eu não acho que ela, nos últimos anos, tenha se enfraquecido. O que eu tenho visto no Brasil, talvez eu possa dizer de novidade, quer dizer, você vê, no front universitário ela está forte, embora aquele programa que eu falei, né, tenha sofrido efeitos de enfraquecimento, mas não são decorrência do movimento psicanalítico, acho que são decorrência de uma certa experiência peculiar numa determinada universidade, onde ela foi extremamente pujante, né? Foi a minha experiência na UERJ, mas eu vejo em outros frontes universitários ela bem avançando, sabe? Então, nessa ala, vamos dizer, essa relação com a universidade eu vejo no Brasil, a gente tem uma rede aí chamada FREDUC, Frente em Defesa da Universidade da Ciência, por causa do governo. Eu não vou nem dizer o nome desse presidente, porque eu chamo de verme presidencial, vou continuar chamando aqui. Então, a gente fez isso por causa do governo atual, né? E eu vejo muitos programas super fortes, sabe? Com uma posição política interessante com psicanalistas. Do sul a norte, tem né, São Paulo, certamente, inclusive alguns que eu conheço, com quem eu trabalho, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, sabe? Passando por... Então eu vejo Belo Horizonte, quer dizer, eu vejo a psicanálise forte na sua relação com a universidade, muito forte no campo público. E aí eu vou dizer uma coisa para você que talvez, quer dizer, falando globalmente como anda a psicanálise no Brasil, hoje, né, eu não saberia dizer nada de muito original. Mas eu acho que tem uma novidade que é com a política. Porque, por exemplo, existe não sei se vocês têm notícia em São Paulo, PUD, Psicanalistas Unidos pela Democracia, como tem juristas, né, juízes pela democracia, economistas, jornalistas, né, o Luiz Nassif, e tem Psicanalistas Unidos pela Democracia. Né? E em Porto Alegre, São Paulo, Paulo Endo da USP, você conhece, está também naquele blog Psicanalistas pela Democracia, não Unidos, que publica coisas muito interessantes. Né? Então, eu acho que está uma clareza maior, Rafael, de que o analista entra no espaço político sem constrangimento ou vergonha. Porque até muito pouco tempo atrás tinha essa coisa, não, como analista eu não posso entrar, como cidadão sim, como se eu pudesse separar isso em mim, assim, agora é o cidadão que está falando, mas não tem nada a ver, quando eu sou psicanalista eu não tenho posição política. Eu acho que cada vez mais os analistas estão assumindo a sua posição no cenário político. Talvez seja uma novidade. Eu digo novidade, é claro que sempre teve, falamos do Hélio Pellegrino, mas assim, esse movimento reúne pessoas de muitas vertentes diferentes que nunca conversaram. E estão conversando por um objetivo comum de defender a democracia. A psicanálise está defendendo a democracia. Né? Poucos são os analistas que estão atacando a democracia junto com o governo. Né? Pouquíssimo. Então, eu acho que isso é uma coisa, ou ficam no armário também, não sei se são muitos. Mas o que está no cena pública, o que se faz ouvir, que se mostra a sua cara, são analistas que têm posição, que têm cara política. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. Agora, eu acho que no plano, vamos dizer assim, propriamente psicanalítico, ela continua forte, continua vigorosa, continua produtiva, né? A psicanálise brasileira. Também de acordo. Luciano, muito obrigado por essa conversa. De fato, foi muito produtivo. As coisas que você está trazendo aqui vão ecoar aí no nosso projeto. E, enfim, quero te agradecer mais uma vez aí pela generosidade. Obrigado não só, como eu já agradeci, pela possibilidade de estar aqui, como pela maneira como você conduziu aí. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos.
Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.